A Bíblia nos conta a história de Davi, que foi um grande guerreiro, Davi, que foi um grande poeta, Davi, que foi um adorador. E a Bíblia registra que Davi foi ungido para ser rei no lugar de Saul, que desobedeceu a Deus e foi rejeitado por Deus. Interessante que Saul tinha inveja de Davi e começou a perseguir Davi. Davi, que se prontificou a lutar contra o gigante Golias, recebeu a premiação que o rei havia oferecido para quem derrotasse o gigante filisteu. E Davi, com coragem, foi lá, enfrentou o gigante pelo poder do Senhor e venceu a batalha, se tornou genro de Saul. E na mesma família, Davi tinha o maior amigo e o maior inimigo. O maior amigo, Jonatas, o cunhado. Olha que legal, gente. Nunca vi dois cunhados tão apegados como Davi e Jonatas. Tem gente que fala que cunhado não é parente, pois no caso de Davi, salvou a vida dele muitas vezes. Mas em uma certa ocasião, quando Davi decidiu fugir de Saul, porque a perseguição era tão grande, a perseguição de Saul contra Davi, e Davi foi então andando de cidade em cidade com os seus guerreiros, porque Davi tinha homens valentes ao lado dele, mas preferiu se afastar de Saul para não tocar no ungido de Deus. E uma certa ocasião, Davi estava na caverna de Adulão, e teve a chance de matar Saul. Quem estava no escuro há mais tempo conseguia enxergar melhor quem chegava, né? A Bíblia conta essa história no primeiro livro de Samuel, capítulo 21, 22. Então Davi retirou-se dali, escapou para a caverna de Adulão, e ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto e todo endividado. Olha só, gente. Aquela turma de gente problemática acabou se juntando a Davi. Mas junto dele tinham homens guerreiros, homens valentes. E Saul então procurou matá-lo, procurou atacá-lo nesse lugar. Mas Davi não quis matar Saul. Ele, no momento em que Saul estava pertinho dele, ele poderia, e Saul não estava vendo Davi, ele teve a chance de exterminar, de pagar o mal com o mal, mas ele preferiu pagar o mal com o bem. E Davi foi valente. Cortou ali um pedacinho da orla do manto de Saul. E depois que ele estava distante de Saul, ele gritou para Saul, se humilhou diante de Saul e falou: olha, se eu quisesse matá-lo, eu teria matado. Mas eu não fiz por temor ao Senhor. Então, às vezes, na nossa vida, às vezes a gente fala assim: tô cansado de fazer o bem para essa pessoa e ela só faz o mal para mim. Davi não se cansou. O apóstolo Paulo nos alerta: não nos cansemos de fazer o bem. Tem gente que você faz o bem para ela a vida inteira e ela só faz o mal para você. Ela te persegue de graça. Você respira e ela acha ruim você respirar. Tem gente que é assim. Mas mesmo assim, Saul não conseguiu mudar o caráter de Davi. Davi continuou respeitando Saul, respeitando a unção que estava nele. Tem muitos líderes que às vezes têm erros, têm falhas, mas não é por causa do erro do nosso líder ou de certas pessoas que você vai deixar de
respeitar a unção que Deus deu para ele, a autoridade que Deus deu para ele. E cansar de fazer o bem. Eu tô cansado de fazer o bem. Não. A Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem. Davi disse claramente onde ele estava. E Saul perguntou para ele, você confere? 1 Samuel 22, 13. Então lhe disse Saul, por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? E Davi se prostrou diante de Saul e falou que não faria nada contra Saul, porque ele temia a Deus. E Deus honrou Davi. Deus honrou Davi. Você vê lá em 1 Samuel, capítulo 24. E Davi diz, o Senhor, porém, será o juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa e me defenderá da tua mão. Meu irmão, você tem sido fiel a Deus? Estão falando mal de você? Estão envenenando alguém contra você? Deus é seu advogado. Deus vai julgar a sua causa. E Davi se tornou rei porque ele não mudou o seu comportamento, mesmo diante da maldade de Saul. Não deixe nada contaminar o seu coração. Não se canse de fazer o bem. Leia lá 1 Samuel capítulo 24, 25 e tenha certeza que Deus vai honrar a sua fé e vai fazer sobressair a tua justiça como a luz da aurora, como está escrito no Salmo 37. Deus é fiel. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará.